Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Separei aqui uma matéria muito interessante para vocês, diretamente do hotel de onde o Flamengo está hospedado para disputar a partida de volta contra o Estudiantes na Libertadores. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Flamengo decide amanhã futuro na Libertadores. Se lembra, né? Fez 2-1 no Estudiantes no Maracanã, agora tem que empatar na Argentina para se garantir na semifinal. André Galindo, conta tudo de Flamengo pra gente. Está no Defensa e Justiça. Boa tarde, Escobar. Um cheiro para você, para quem nos acompanha no Globo Esporte. Será aqui que o Flamengo vai fazer seu único treino antes de enfrentar o Estudiantes? Alexandre e Jorginho devem ser as novidades no time titular amanhã contra o Estudiantes, e a gente roda o que Jorginho falou. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Voltando a falar de Libertadores, amanhã o Flamengo deve contar com o Saúl, espanhol que chegou bem no time. Lembranças de família são mais saborosas ao redor da mesa. Meus pais já vieram casados, eles vieram em 59 e já com a minha irmã com 4 anos de idade. Memórias que cruzaram o oceano há tantos anos e fizeram os imigrantes experimentarem a saudade. Quando era jovem, porque quando ia muito nas festas e deixei meu namorado lá. No novo país, a descoberta de novos amores. A gente tem uma relação próxima com a Espanha, o futebol da Espanha menos, né? O futebol realmente é a nossa grande paixão, o Flamengo. Na história rubro-negra, os capítulos dedicados a jogadores nascidos na Espanha são breves. Na década de 1930, Talhadas foi o primeiro goleiro estrangeiro do clube. O meia Ruiz disputou apenas 2 amistosos. O ponta-direita espanhol, apelido de José Ufarte, conquistou um carioca e um torneio Rio-São Paulo na década de 1960. Muitos anos depois, o zagueiro Pablo Mari foi titular na equipe campeã brasileira e da Libertadores de 2019. Trajetória que inspira Saúl Ñíguez, que chegou para ser o dono da camisa 8 e merecedor de muitos elogios do técnico Felipe Luiz. Estamos vendo o melhor Saúl, talvez o melhor Saúl da sua carreira. O próprio Saúl acha que não é para tanto assim, mas que se encontra em ótimo momento mentalmente. E agradeceu a família por acompanhá-lo quando decidiu vir jogar no futebol brasileiro, no que chamou de aventura. O jornalista Pedro Lorente, do jornal espanhol Marca, acredita que o Saúl da Europa era mais definidor, mais ofensivo, e que o vê agora jogando mais como um armador, com qualidade. Com o Jorginho de volta, a delegação rubro-negra desembarcou ontem à noite na Argentina. Recuperado de um edema muscular na coxa, o volante pode retornar ao time depois de 4 jogos. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo. Eric Pulgar, em fase final de tratamento após uma cirurgia no pé, e Michael, com dores no tornozelo, desfalcam a equipe. A delegação vai ficar hospedada neste hotel, em La Plata, localizado a cerca de 20 minutos do CT do Defensa e Justiça, onde nesta quarta-feira o Flamengo fará o último treino antes da partida. Depois de um primeiro jogo recheado de polêmicas no Maracanã e uma vitória por 2-1 com sabor amargo, o Flamengo vai ter que encarar o Caldeirão, que está sendo preparado no Estádio Uno para chegar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. Vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou, para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Jorginho, que aquisição, bom que ele voltou. E traz uma grande experiência para o Flamengo, né? Ainda mais nesse momento, é um jogador que fica muito com a bola e traz essa tranquilidade para o Flamengo, porque vai sofrer muito
e tem que ter o time muito bem compacto para não ser surpreendido. Titular, né? Ah, sem sombra de dúvida. Eu também Ele usaria. mais 10. Tendo condições físicas, titularíssimo, não é? Ó, atenção, torcedor. Hoje é... O Flamengo também entra em campo amanhã nesta Libertadores em busca da sua vaga na semifinal. Enfrenta o Estudiantes na Argentina e é pra lá que a gente vai com a nossa dupla Pedro Henrique Torre e Jailson Vilas Boas. Bem-vindos mais uma vez. Beijos aos dois. Tudo bem, Gláucia? Um beijo mais uma vez para você, para todo mundo que está por aí. Estou aqui com o Jailson, aqui ó, a diferença. Continua, segue, tranquilo, mas isso faz parte, normal. Estamos aqui na concentração de segurança máxima do Flamengo, a gente pode chamar assim, é um resort de luxo, né? Tem casas de luxo também, tem um hotel que o Flamengo está hospedado aqui. Todos os jogadores chegaram ontem por volta de 8h30 da noite. Então, o Flamengo bem concentrado aqui e é tanta concentração mesmo, tanta segurança, que porta-mala na cancela do carro é observado, tem que dar número de passaporte, enfim, se bobear até tipo sanguíneo a gente tem que deixar aqui para a rapaziada permitir a nossa entrada. Mas a gente está aqui porque daqui a pouquinho, daqui 1h20, o Flamengo deve sair para fazer o seu treinamento de hoje. Optou por chegar um pouco antes, né, Jailson? Para fazer esse treinamento, 45 minutos mais ou menos daqui, que deve ficar o CT do Defensa e Justiça. Estamos em La Plata, mas a meia hora do estádio Uno, da partida de amanhã. Jailson, o Flamengo veio, mas veio com o Jorginho, que vai ser ali uma peça fundamental. Se tem um jogo que o Flamengo tinha que guardá-lo, prepará-lo, é esse de agora, para sustentar essa pressão de amanhã, embora o Flamengo tenha a pequena vantagem de um gol de vantagem. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gláucia, Mari P. Boa tarde, Bira também. Boa tarde aos fãs de esporte. Assim, Jorginho peça fundamental, né? Jorginho realmente pode ser uma engrenagem justamente para repetir o que o Flamengo fez contra o Internacional. No momento que o Inter também buscava igualar ali, né, o marcador, tentava adiantar a pressão, tentava subir as peças, Jorginho e Saúl no meio-campo, 2 toques, 3 toques na bola, conseguiam ali tirar tranquilamente a pressão do meio-campo colorado e aí já conseguiam começar, né, o ataque rubro-negro. Então, peça fundamental, a gente viu nos últimos 4 jogos, o Flamengo ali, né, com 2 empates, 2 derrotas, como a gente falou, 2 vitórias, mas as vitórias não foram com nota artística, né, Pedro, que a gente pode falar, foram vitórias magras e justamente aí justificando a falta que o Jorginho faz para esse meio-campo do Flamengo. Além de tirar o espaço, né, dos adversários, controla muito a posse de bola. Eu acredito que isso vai ser muito importante amanhã no jogo, porque vai ter muita pressão, estádio completamente abarrotado, vai ter, torcedores já compraram, já esgotaram os ingressos, e clima de Libertadores mesmo, e com certeza aquela pressão dos 15, 20 primeiros minutos, né, ali, e aí o Jorginho e o Saúl no meio-campo são fundamentais nesse controle da posse. E essa pressão vai acontecer mesmo, de qualquer maneira, se fala muito sobre isso aqui, de como o Estudiantes vai tentar empurrar o Flamengo e tentar já tirar essa vantagem logo no início. Vai ser bom o Flamengo estar bem atento aos minutos iniciais da partida. E até esse isolamento do Flamengo aqui nesse resort faz parte da estratégia também, para não ter foguetório, como tinham prometido, para não ter também batucada na frente, enfim, qualquer tipo de pressão, o Flamengo trabalhar tranquilo e ir para essa partida amanhã, jogar contra o Estudiantes e avançar mais uma semifinal de Libertadores. A gente falava sobre o Jorginho, ele teve um edema na coxa esquerda. Então, lá no dia 25 de agosto, aquele 8-0, sonoros 8-0 sobre o Vitória no Maracanã, foi a última partida do Jorginho. Tá bom que teve data FIFA depois, o Flamengo trabalhou mais com prazo, mas foi segurando até onde seria possível segurar esse jogador para tê-lo em melhores condições. Então, acho que o Flamengo vai contar. Vamos ver, agora à tarde a gente vai saber se ele tem condições de 90 minutos ou apenas de uma parte do jogo. Gláucia. Bom, amigos, boa sequência de trabalho aí para vocês. Um beijo grande. Obrigada por estar conosco aqui também no nosso Sport Center. E Vélez Sarsfield. Não temos mais as imagens, Fabrício? Domingo Perón. Lugar, estádio bonito. Não temos mais as imagens. Daqui a pouquinho. Lili Nascimento, inclusive, participando do programa. Tem um detalhe nesse estádio. As cabines de imprensa, ele só tem você só aparece a sua... Você foi na final da Sul-Americana lá no ano passado, né? Não, na final sul-americana. Não foi em Assunção, né? Assunção. Eu fui algumas vezes lá.
algumas dezenas de vezes eu fui. Raul, quando você estava na barriga da sua mamãe, eu fui o Pascoal já estava caminhando vezes, aí já. E a cabine é bem baixinha, você tem que ficar... E tem arquibancada em cima da cabine. Então é uma pressão danada lá. Daqui a pouco a Aleri Nascimento, como eu disse, vai nos trazer informações do jogo que começa em 51 minutos. O adversário de Racing e Vélez sairá quinta-feira de Estudiantes e Flamengo. Rodrigo Jufo acompanhou o embarque do Mengão, do incomparável, para a Argentina. Fala, Jufo! Fala, Plihal e amigos do Equipe F. O Flamengo embarcou rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana lá em La Plata contra o Estudiantes. Rubro-negro venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas, mas agora tem aí a vantagem do empate para garantir vaga às semifinais da competição. Se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis e aí vai ter que contar com o brilho do goleiro argentino Rossi, que é conhecido por ser pegador de pênaltis. Mas Felipe Luiz e a comissão técnica não quer nem pensar nisso, quer garantir a vaga nos 90 minutos e para isso deve ter uma grande novidade. O volante Jorginho foi relacionado, passou por aqui com a equipe e vai estar à disposição para essa partida contra o Estudiantes. Ele treinou normalmente tanto ontem, na segunda-feira, quanto hoje, antes desse embarque, e deve sim formar o meio de campo ao lado do espanhol Saúl e também com Arrascaeta. Os únicos dois desfalques para o Flamengo nessa partida são do volante Eric Pulgar, que segue em fase final de tratamento ali de uma cirurgia no quinto metatarso, e também do atacante Michael, que está com dores no tornozelo e ficou de fora dessa viagem. Tirando eles dois, todo mundo à disposição de Felipe Luiz para esse confronto importante de Libertadores. E o duelo, Plihal, exclusivo na ESPN no Disney Plus, amigo. Valeu, Jufo, muito obrigado. E trazendo boas notícias, Tetra, a probabilidade considerável do Jorginho voltar ao meio-campo do Flamengo na quinta-feira. O quanto ganha o Flamengo com a volta, com o retorno do Jorginho? Ele livre de qualquer tipo de problema físico, de dores, né, de contusão. A qualidade técnica é um absurdo que o Flamengo ganha com ele, ao lado do Saúl, né? Essa dupla deu uma encaixada ali, melhorou ainda mais, né, o potencial desse meio campo do Flamengo. A preocupação é só a parte da marcação, né? Porque a tendência é que o Estudiante... A tendência não, vai ter que vir para o jogo, vai ter que sair para o jogo, está perdendo o jogo. Né? Então, assim, como está fisicamente para aguentar na hora da marcação, da pegada, né, da disputa, da intensidade ali. Essa é uma preocupação, mas se ele está bem, tem que ir para o jogo, é líder do time, né? Já existe essa liderança, é um capitão sem a faixa, porque os jogadores o escutam muito, a presença dele também impõe muito respeito para o adversário, né? Destacar essa imagem aí é o meu querido Pinheiro, hein? Cara, desde que eu me entendo de jogador no Flamengo, o Pinheiro já estava lá. O Pinheiro é o chefe da segurança, ó, tá ali, esse senhor, um dos funcionários mais antigos do Flamengo, né? Uma pessoa maravilhosa, uma figura querida por todos, né? E é bom que ele está aí conduzindo essa equipe, conduzindo esse time. Devem estar chegando na Argentina, que façam uma viagem maravilhosa e abençoada. E que o Flamengo não tenha problemas fora do campo. Dentro de campo, os problemas que vai ter contra o Estudiantes, o Flamengo tem capacidade, qualidade, competência para superar. Dentro do campo, o que eu vi da equipe do Estudiantes, que vai vir com muito mais gana, com muito mais vontade, vai ter muito aquela coisa da catimba, da raça, da provocação, da disputa. O Flamengo tem competência de jogadores experientes para suportar isso, não entrar no jogo deles. Para eles o melhor vai ser o embate, o confronto, a briga, a discussão, o disse-me-disse, porque na bola o Flamengo é muito melhor. A minha preocupação é o fora do campo. O treinador já está falando muito lá, que o Flamengo está reclamando. O Flamengo reclamou e a própria Conmebol reconheceu a péssima arbitragem. Se a arbitragem não atrapalhar, o Flamengo é muito favorito para classificar. Zé Elias, você quer que eu te fale o que disse textualmente o Eduardo Domingues?
treinador dos Estudiantes, em cima do que o Tetra acabou de falar? Sim, por favor, me encantaria. Vou falar em português, tá? Por favor. Porque eu não sou o Paulo Silas, eu não tenho o espanhol fluente, o espanhol perfeito. O que disse Eduardo Domingues? Todos virão. É um momento decisivo. O Estudiantes é a Copa e somos nós, como dizem, contra todos, contra qualquer um, porque não nos importamos com os outros. Nos importamos com o que fazemos e podemos criar para nós mesmos e para o nosso torcedor. Nuestra hinchada, Zé Elias. Eu acho que esse é um recado interessante, né? Muito importante em relação à mensagem que ele quer passar para os seus torcedores, os seus jogadores, mas ele vai ter que se importar com o Flamengo, né? Ele sabe, e eu acho que os primeiros 60 minutos do Flamengo contra o Estudiantes demonstraram a ele que ele tem que ter uma preocupação muito grande com o Flamengo pela qualidade do time, pela força do elenco, pela forma como o Flamengo joga. Eu acho que o Estudiantes é aquele time argentino que vai incomodar. O Zinho falou uma coisa que eu acho que deve acontecer. Vão criar todas as situações possíveis para tentar tirar o Flamengo da sua concentração na hora do jogo, vão provocar jogador, vão tentar jogar da maneira mais argentina, né? Dentro da sua característica, para poder tirar o Flamengo da sua concentração e do seu estado normal. Cabe ao Felipe colocar a cabeça no lugar, e eu sempre falei e sempre acho que o futebol é o seguinte, são 11 contra 11 dentro do campo, Plihal. Eu gostava de jogar contra a torcida. Então, por exemplo, esse jogo para mim seria ideal, porque eu entraria com a faixa do Rambo. Motivava tanto quanto muito mais a favor? Não, muito mais. Muito mais. É que agora não dá, né? Agora você não pode fazer nada que o árbitro te dá amarelo, te dá um monte de coisa, Mas eu gostava de jogar contra a torcida assim, gostava de chegar no estádio sendo xingado, porque aí eu levava isso tudo para campo. Aí a minha vontade era de, na hora que o meu time marcasse o primeiro gol, mandar todo mundo ficar quieto, escutar. Aí tinha a minha provocação, mas tem jogadores que... Você era provocador, né? Tá, bastante. Nesse sentido, na minha época podia fazer isso, né? O Zinho, o Pascoal abriu aqui o programa falando das pancadas que era no passado, que o Zinho apanhou num jogo e depois teve, né, sem querer. Eu tenho certeza que pelo jeito do Zinho, foi sem querer. Ele foi driblar, escorregou e caiu assim em cima, com categoria. Eu sei o que ninguém viu, sei o que houve. Assim, mas ele apanhou bem. Eu iria adorar jogar um jogo como esse, e eu acho que todos os jogadores do Flamengo também querem jogar essa partida, porque é uma partida histórica. Você faz um jogo lá, ganha bem, porque o Flamengo, se eu não me engano, quando chegou na Libertadores, no final de uma das finais da Libertadores, ganhou de times argentinos dentro da casa deles também, com uma facilidade enorme. Então, eu continuo continuo acreditando no Flamengo. Eu acho que o Flamengo é muito superior ao Estudiantes, só não pode entrar na pilha deles. Se entrar, aí o Estudiantes entra no jogo. Verdade, foi um sapeca no Vélez, em Buenos Aires, mas assim, um show do Flamengo. Um atropelamento. Agora, Pascoal, e se eu te dissesse que o percentual de pontos conquistados do Flamengo fora de casa nessa edição da Libertadores é superior ao percentual de pontos conquistados pelo Estudiantes dentro de casa? Olha ali, mais números para deixar o rubro-negro ainda mais otimista. Cada um fez 4 jogos em casa e, no caso do Flamengo, fora. O Estudiantes em casa, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo fora de casa, o Flamengo visitante, 2 vitórias e 2 empates. Quase 67% de aproveitamento, 66,7%. E em casa o Estudiantes tem um aproveitamento inferior a 60%. Só um pouco inferior, 58,3%. Nesses 4 jogos em casa, o Estudiantes fez 4 gols e sofreu 2. 1 gol por partida, sofre poucos gols também, meio por jogo em média. E o Flamengo fora de casa fez 4 e só tomou 1. Bom, eu acho que esse é o típico jogo para quebrar qualquer tipo de estatística. Esse é o jogo que quebra números, que quebra paradigma. Mas ele passa, na minha versão, a respeito de Libertadores da América, passa diretamente pelo emocional, pelo equilíbrio. Então, o Zinho está falando, o Zé falou, e passa pelo equilíbrio. Vocês, na quinta-feira, vocês terão a oportunidade de ver o comportamento de uma torcida argentina. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo,
comenta bastante, que é muito importante para o canal, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, é de qualidade, vai mandar para vários rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal para sempre que sair um vídeo novo, vocês serão um dos primeiros a ficar atualizados das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, amanhã, finalmente, tá chegando o dia, 9h30 da noite, partida do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores, quartas de final. O Flamengo tem tudo para passar por esta fase, tem a vantagem de um gol, é complicado jogar na Argentina, é complicado jogar contra o argentino, mas o Flamengo é infinitamente mais time. Por isso, eu trouxe aqui uma matéria aqui muito interessante que está no GE, dos 5 motivos para fazer acreditar que o Flamengo vai conseguir essa classificação. A primeira delas é o abismo técnico. O Flamengo tem, se não o melhor elenco dos mais qualificados da América do Sul, sendo chamado até de clube europeu em outros países. E a diferença técnica é grande para Estudiantes, que no campeonato argentino foi só o 8º colocado do grupo A da Apertura e no Clausura está em terceiro. O rubro-negro, por sua vez, é líder do Brasileirão e conta com vários jogadores de seleção e com experiências na Europa. Segundo, a volta de Jorginho. O volante enfim se livrou das dores da coxa esquerda e treinou em campo nesta terça-feira e voltou a ser relacionado depois de 4 jogos. A expectativa é grande para ele retomar a dupla no meio-campo com o Saúl, que tem 100% de aproveitamento desde a época do Chelsea. Ou seja, não perderam desde aquela época que jogavam no Chelsea até agora no Flamengo. Terceiro ponto. Só um placar de eliminação. O Flamengo de Felipe Luiz só perdeu uma vez em 2025 por um placar de eliminatória que eliminaria na quinta-feira. Foi na derrota por 4-2 para o Bayern de Munique na Alemanha na Copa do Mundo de Clubes. Bayern de Munique, né? E só em outras 3 partidas o time levou mais de um gol, mas sempre estufando a rede no ataque. Foi assim nas derrotas por 2-1 pro Cruzeiro e o Central Córdoba da Argentina, e na vitória de 4-2 sobre o Botafogo de Pernambuco na Copa do Brasil. Quarto motivo, gols em 86% de jogos. Os jogadores rubro-negros desperdiçaram chances claras em jogos recentes, mas o Flamengo é o time de melhor ataque na temporada do futebol brasileiro. Tem 106 gols e é uma das 2 únicas equipes a passar dos 100 gols até agora, ao lado do Bahia com 102. Além disso, o rubro-negro só não balançou as redes em 8 dos 57 jogos até aqui em 2025, ou seja, fez gol em 86% das partidas. E o quinto e último motivo, histórico no palco. O Flamengo vai encontrar um palco acanhado e de muita pressão em La Plata, mas não será um desafio inédito. O rubro-negro já jogou lá uma vez no estádio de Jorge Luiz Ishi e não perdeu. Foi em 92, quando o time de Júnior, Paulo Nunes e Gaúcho empatou em 1-1 com Estudiantes pela Supercopa dos Campeões da Libertadores. Acho que nem precisava de todos esses motivos, né? Porque o Flamengo, só pelo time qualificado que tem muitas chances de passar por essa vaga, e eu acredito que já é do Flamengo essa vaga, que posteriormente já sabe o seu adversário na semifinal, que vai ser o Racing, que venceu o Vélez ontem por 1-0 fora de casa. Esse foi mais um vídeo de hoje, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.